Olá, sejam bem-vindos a um novo podcast que vai mudar as vossas vidas. Talvez não vá mudar as vossas vidas, mas eu espero que vos faça passar uns bons minutos. Este é o primeiro episódio do A Minha Mãe Tem Sempre Razão e o convidado é Nuno Matos, mas a isso já lá vamos. Deixem-me primeiro apresentar-me e passem 30 segundos caso não queiram saber nada de mim. O meu nome é João Lotra e eu sou estudante. Tirei o curso de Ciência Política, mas a área da comunicação é aquela que me fascina. Decidi fazer este podcast pela necessidade de comunicar com o mundo e a necessidade de esperar dar alguns bons momentos a quem vai ouvir este podcast e espero eu que seja muita gente. Eu irei falar com convidados que me inspiram de alguma forma. Vão existir conversas mais sérias, como esta que vos trago hoje, mas também outras menos sérias, sempre a partir do tipo de caminho que o convidado queira tomar. Mantenham-se atentos até ao final do episódio que vos trago hoje, porque há avisos importantes a dar. Esta foi a primeira conversa que tive com alguém que me inspira e aqui vai Nuno Matos, no A Minha Mãe Tem Sempre Razão. Para hoje estou com Nuno Matos, radialista, relatador de futebol, narrador desportivo também na área da televisão. E não é preciso introduzir muito, basta ouvirmos isto. Miguel Veloso dá para o Gabriel, dá para o Ronaldo, o Gabriel para o Cristiano Ronaldo, está isolado Cristiano Ronaldo, vai para Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo! Ronaldo! Obrigado, Cristiano! Muito obrigado! Então a primeira pergunta que tenho para o Nuno Matos é: qual é a pergunta que nunca lhe fizeram e gostava de responder? Boa. Antes de mais agradecer então o teu interesse pelo meu trabalho e é com muito gosto que aqui estou a responder às perguntas para o teu podcast, não é? A pergunta é que nunca me fizeram. Não é fácil, não é fácil. É um bom começo. Talvez se não fosse jornalista, o que é que gostava de... Se não tivesse seguido a área de jornalismo, o que é que gostava de ter seguido? Então, e se não seguisse a área de jornalismo, o que é que gostava de ter sido? Eu tive sempre um sonho. Quando era miúdo dizia que gostava de ser médico cirurgião, porque sempre tive uma paixão pela medicina e sempre tive realmente uma grande admiração pelo trabalho dos médicos. Salvar vidas, e então essa foi também uma das minhas paixões de miúdo. O bichinho, se não tivesse mordido para o lado da rádio, podia ter mordido para o lado da medicina. Mas aqui estou eu, a seguir aquilo que eu gosto de fazer. Eu sou um privilegiado, faço aquilo que gosto. Eu costumo dizer que a rádio é a minha história, é a minha vida, é o meu grande amor. E por isso mesmo aqui estou eu, ao fim de mais de 30 anos, a seguir esta profissão que eu abracei sempre com grande paixão e com grande carinho. E como te disse, hoje sou um privilegiado. Hoje sou um privilegiado porque faço aquilo que gosto. Eu até podia estabelecer aqui um certo paralelismo. Disse que gostava de salvar a vida das pessoas e acaba por salvá-las também quando está, por exemplo, a relatar uma final do Euro. A final do Euro, que é um momento que as pessoas, obviamente, muitas delas estavam numa viagem por qualquer eventualidade da vida delas, não é? E precisaram de saborear aquele momento da forma como o Nuno saboreou. Ainda há uns dias estava a ver o vídeo. E agora até podemos recordar daqui a pouco o momento em que o Nuno fez principalmente aquele final de jogo e também o gol do Éder, obviamente. Claro, deixa-me dizer, aquilo foi um momento especial, não é? Porque foi o momento mais importante da história do futebol português. Não há dúvida sobre isso. Também já tivemos grandes momentos ao nível de clubes, mas ao nível da seleção foi o grande momento. Portugal conquistava um título, o maior título de sempre a nível da seleção principal. E a verdade é que naquele dia 10 de julho, no Stade de France, eu estava lá. E se me perguntarem onde é que você estava no dia 10 de julho, no dia 10 de julho de 2016, eu estava a poucos metros do Éder e tive a oportunidade de o ver ali, ao vivo e a cores, a marcar o golo que deu o título da Europa a Portugal e que colocou milhões de portugueses
realmente nas ruas a festejarem, e não só portugueses, africanos, como sabes, muitos africanos também sofrem e gostam da nossa seleção, e não só, muitos brasileiros, não é? E outros que têm simpatia pela nossa seleção. Portanto, eu apenas desfrutei do momento e transmiti às pessoas aquilo que estava a sentir. Isto é, transportei as pessoas para o estádio, para poderem estar a sentir aquilo que eu estava a sentir. Aliás, nós somos os olhos das pessoas. Percebes o que eu estou a dizer? E penso que todos aqueles que estão a ouvir o podcast também vão perceber. Nós somos os olhos das pessoas, portanto, nós temos que passar a mensagem para as pessoas. Nós temos que sentar as pessoas ao nosso lado no estádio. E é isso que nós fazemos, só isso. Sim, porque costumo dizer, rádio não é timbre, é emoção. Futebol é emoção, é paixão. Nós temos um papel muito importante na companhia que fazemos às pessoas, naquilo que transmitimos às pessoas. É incrível, realmente, os milhares e milhares e milhares e milhares de mensagens que eu recebo de pessoas de todo o mundo. Sim, de todo o mundo. E é incrível também, realmente, nas redes sociais, o impacto que tem tido esse e outros, milhões e milhões de pessoas, milhões e milhões de pessoas. E o Nuno fez questão de partilhar esse momento um ano depois, porque nós estamos a gravar isto só para situar as pessoas muito próximo da data onde se comemorou um ano da vitória de Portugal no Europeu, a primeira vitória de Portugal numa grande competição, neste caso da UEFA. Agora veremos para o ano o que é que acontece. O Nuno, quase com toda a certeza, lá estará já estive na taça das Confederações, foi um terceiro lugar honroso. Agora, nós tens de perceber uma coisa. Nós somos um país de 10 milhões de pessoas, de 10, 11 milhões. Somos um país pequeno. Conseguimos um grande feito, mas não somos uma potência mundial. Já conseguimos um grande feito que foi realmente conseguir o título de campeão da Europa. A partir de agora temos outro tipo de responsabilidade, outro tipo de pressão. Depois de um título europeu, com certeza que vamos ser sempre candidatos a ganhar outra grande competição, mas não somos favoritos, porque há ao Brasil, à Argentina, à Alemanha, à França, à Itália, à Inglaterra, à Espanha e muitos outros. E Portugal também se pode meter lá no meio. Agora também. Nós somos um país também que ama o futebol, dá para perceber isso. A maioria dos portugueses amam este desporto espetacular que é o futebol. Mas sabem também que não temos as soluções que têm esses países, porque somos um país pequeno, mas já temos grandes craques, felizmente. Pena é que noutras áreas da sociedade não possamos ter mais Cristianos Ronaldos e companhia, não é? Mas, enfim. Ontem estava a ver algumas das entrevistas que o Nuno já tinha dado, também para situar um bocadinho o que é que poderíamos falar aqui. E estava a ver uma entrevista que o Nuno deu ao Nuno Luz, neste caso durante o Europeu de Futebol, onde relatava o gol de Éder. Foi um gol de cabeça que acabou por não acontecer, mas acreditava mesmo que aquilo podia acontecer. Não, eu acredito sempre. Eu não sou um... Já tive a oportunidade de dizer isso publicamente. Eu não sou um fã do Éder. E até achava que ele não devia estar no Europeu. Sim, porque nós não nos podemos esquecer daquilo que dizemos. E hoje, felizmente, eu tenho o respeito das pessoas, que é o mais importante para mim, é que as pessoas admirem o meu trabalho, mas também respeitem o meu trabalho, mas eu tenho que ter respeito pelas pessoas que me escutam. Eu sou uma pessoa que me preocupo muito com aqueles que me ouvem, tanto na televisão como na rádio. Para mim, as pessoas são um barómetro do meu trabalho. Aliás, é para elas. Aceito as críticas, claro que sim. Mal fosse se não tivesse ninguém a criticar o meu trabalho. Era sinal que não estava no caminho certo. Mas então eu tenho que assumir isto para ir um bocadinho para voltar atrás. Eu tenho que assumir aquilo que digo. Portanto, eu tenho que assumir que não sou um fã do Éder, que o critiquei, que achei que ele não devia ter sido convocado. Mas quando estávamos no Europeu, ele acabou por ser convocado pelo Fernando Santos, entendeu o mal. Então na SIC pediram-me para eu relatar o gol. Já estamos na final. Porque era uma previsão de um jornalista francês. E depois o Nuno disse, vamos lá, então eu pergunto ao Nuno, então
mas vamos relatar um gol de quem? Pode ser do Éder, e eu até disse, mas do Éder não pode ser do Cristiano Ronaldo, do Nani, do Quaresma, tem que ser mesmo do Éder, achas mesmo que vai ser o Éder? Sim, então vamos lá ensaiar. E tive a oportunidade então de ensaiar esse gol, que até saiu bem, do Éder, campeões e tal, campeões da Europa, Éder, o grande momento da sua carreira, ele é Deus, ele é português, estamos a fazer a festa, enfim, ensaiei-me e aquilo até saiu bem. Curiosamente, quando estou a narrar esse golo, estava a desenvolver esse trabalho, essa gravação, na bancada, numa das bancadas, num dos campos de treino da seleção portuguesa, portanto, no seu quartel-general. E os jogadores estavam a passar por trás dessa bancada para ir para o refeitório para o jantar. E nessa altura, curiosamente, acho que o Éder até estava a passar e ouviu e achou piada e começou a olhar para cima e a fazer com o polegar, sim senhor, e tal, vou marcar. Enfim, e foi uma situação que foi realmente curiosa e acabou por resultar. Ainda bem que foi assim, ainda bem que o Éder marcou. O que eu desejo é muitas felicidades ao Éder. Como te disse, não era um fã dele. Gostei muito que ele tivesse marcado o golo mais importante da história do futebol português. Foi bom sinal, porque conseguiu oferecer-nos esse título. Mas eu hoje tenho que reconhecer que o Éder, não sendo um fã dele, tenho que o respeitar e tenho que ter algum carinho por ele, porque ele marcou o golo, um dos golos mais importantes da história, ou o golo mais importante da história do futebol português. Portanto, respected. Esse momento, vamos fazer aqui um recordar. Vamos recordar. O momento em que o Éder marca o golo. O Nuno já fez, talvez, digo eu, milhares de jogos de futebol, para lá de centenas, obviamente, muitos milhares de jogos de futebol. Aquele foi o momento mais especial que viveu enquanto relatador? Eu penso que sim. Eu penso que foi um dos momentos mais... Já tive outros bons, mas aquele foi um momento especial. Então, estava ali tudo, não é? Depois de Portugal ter sido criticado da forma como foi. E você disse muito... Sim, claro. Porque eu acho que nós fomos muito... Repara, uma coisa é a crítica... Uma coisa é a crítica bem feita, com argumentação, com base. Outra coisa é a crítica barata. Seleção nojenta, seleção fraquinha, seleção... Portanto, eu isso não gosto. E acho que realmente a imprensa francesa foi muito dura e injusta para com a seleção portuguesa, até desrespeitosa. E até mesmo alguns jogadores da seleção francesa, isto é, os franceses achavam que estava no papo. Iam para a final, mas aquilo estava no papo. E acabou por não ser assim. Portanto, eu poder estar a relatar um jogo de Portugal na casa do inimigo, com onda azul, com Portugal a marcar um golo e a dar alegria aos imigrantes portugueses que dispensaram tanto apoio e tanto carinho durante o Campeonato da Europa. E eu sabia também como era importante aquela vitória, não só para todos os portugueses, mas especialmente para aqueles que viviam em França. Finalmente, eles podiam ir para o trabalho de peito feito e dizer aos franceses que eram campeões da Europa. E por isso eu disse, vocês são os campeões das críticas, nós somos os campeões da Europa. Vocês vão para casa e nós vamos para a festa. Pena é que tenha havido no final falta de fair play dos franceses, porque depois de Portugal ter ganho o Campeonato da Europa, como estava previsto, a Torre Eiffel era para ter as cores de Portugal. Se bem que depois houve uma justificação esfarrapada, digamos, entre aspas, mas justificaram com o facto de não ter sido a seleção, neste caso, mais votada no Twitter. Se bem que pareceu claramente uma desculpa. Mas essa não era a lógica. Não era a lógica nem a linha orientadora do processo. Mas foi o momento mais importante, claro que sim. Aquele foi também um momento mais importante da história do futebol português. E para mim, como narrador, como relatador, estar lá, poder desfrutar daquele momento foi espetacular, foi uma loucura. A meias, claro, sempre a meias. A narração, sempre a meias. Alexandre Afonso. Sim, nós somos uma família unida, missão cumprida, como eu costumo dizer. Nós já andamos nas grandes competições e com a Seleção Nacional desde o Euro 2000. Portanto, também somos uma família, temos grande empatia, já sabemos quase só pelo olhar, sabemos quando é que um tem que deixar a bola para o outro, enfim, somos uma equipa unida, tal como disse Fernando Santos ainda recentemente, nós na Antena 1, tal como acontece hoje na Seleção Nacional, o eu desapareceu e o nós é realmente a palavra forte para mostrar a ligação que existe entre todos. E essa empatia, como eu já te disse, portanto, claro que o trabalho é sempre em conjunto,
E para nós foi realmente um momento muito especial. O gol do Éder, não vamos esquecer. Já vamos poder dizer aos netos, aos filhos, que vimos Portugal ao meu campeão filho, com certeza, já tive a oportunidade de desfrutar com ele esse momento, mas agora aos netos também vou poder dizer que estive lá, naquele momento tão especial. Não sei quando é que voltamos a ter um momento desse, espero que o mais rápido possível. Agora, foi espetacular, não é? Sair do Stade de France como campeão da Europa, ir até Marcoussis, onde estava instalada a seleção nacional, chegar àquelas ruas que já estavam cortadas pela polícia francesa e olhar para um mar de gente, de portugueses que iam fazendo a festa, que ainda choravam, as lágrimas a cair pelos olhos, pela face, com aquela vitória. Foi realmente um momento espetacular. Foi um dos momentos mais importantes, sem dúvida, da minha carreira profissional. E como eu costumo dizer, as emoções não se fabricam, sentem-se. E foi um momento de arrepiar, foi um momento grande. E aquela emoção foi de facto verdadeira e notou-se isso no vídeo que foi partilhado. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que para um dos trunfos do meu trabalho é exatamente aquilo que eu coloco no meu trabalho, é a emoção, a paixão e tudo aquilo que eu estou a sentir acaba por passar para os ouvintes, e eu acho que eles percebem isso, que nada daquilo está ensaiado, é tudo genuíno, é tudo muito genuíno, e eu penso que isso dá muita força, dá valor ao trabalho, dá força e é reconhecido pelas pessoas, e eu estou feliz por isso. Estávamos a falar do Alexandre Afonso, e há uma tática, digamos, curiosa, principalmente nos derbys, que é um está para um lado e o outro está para o outro, ou pelo menos um relata um lado e o outro relata uma equipa numa parte e depois trocamos, sim. Sim, que é para não haver aquelas questões de parcialidade. E mesmo assim, costuma haver. Você relatou o gol do Benfica com mais uns segundos do que o Sporting, você relatou o gol do Sporting mais uns segundos que o Benfica, porque é que não faz os jogos do Porto, só faz do Benfica ou do Sporting? Olha, porque eu estou em Lisboa e, como sabe, para ir ao Porto todos os fins de semana tinha que fazer 300 km para um lado, 300 para o outro. Temos uma equipa competentíssima no Porto, como acho que também temos uma equipa competente em Lisboa e por isso mesmo temos uma delegação no Norte, temos uma delegação em Lisboa, temos uma delegação em Coimbra. Quando há jogos nesses pontos, são os jornalistas dessa região que fazem. Não quer dizer que nos clássicos e nos derbys não vá alguém de Lisboa ao Porto e não venha alguém do Porto a Lisboa, que isso acontece muitas vezes. Porque obviamente, quer queiramos, quer não, estamos a falar de jogos com mais audiência, é óbvio. Sim, claro, são jogos especiais. Claro, são jogos especiais, são jogos que fazem vibrar um país, assim como os jogos do Euro. Os clássicos e os derbys são jogos que são necessitam de outras características. São especiais, claro. E gritar um gol na final do Campeonato da Europa, com certeza que é diferente, obviamente, devido à intensidade, devido ao momento de um jogo de campeonato. As pessoas também percebem isso. Só não percebe quem não quer perceber. Mas eu vou-te dizer, hoje em dia, relativamente às críticas, contam-se pelos dedos as críticas mais ferozes ou mais duras, ou fora de formato, perceba-se aquilo que eu estou a dizer, que me fizeram até hoje. Eu sinto-me privilegiado, mesmo aqueles que criticam o meu trabalho, são críticas, mas críticas com respeito. Construtivas, exatamente. E com o máximo de respeito, construtivas. Mas estamos a falar de futebol, obviamente, as paixões estão sempre ao rubro, não é? Sim, não é e fácil, o clubismo é algo inevitável, digamos assim. Mas eu penso que as pessoas hoje já perceberam que, acima de tudo, o que eu amo é rádio. A rádio? E o desporto em si, obviamente. Sim, claro que sim, mas acima de tudo a minha grande paixão é a rádio, o meu trabalho. Nuno, eu queria agora propor-lhe uma coisa, já tínhamos conversado sobre isso. Gostava de lhe dar 2 categorias e gostava que escolhesse uma delas, e a elas vem uma pergunta agarrada, se assim podemos dizer. Então queria que escolhesse entre derbys e outros jogos. É uma categoria um bocadinho estranha, mas... Podemos ir para os derbys, sendo um jogo especial, podemos ir. Pois, a pergunta que eu tenho para os derbys acho que é uma pergunta óbvia.
Já acabou? Não, ainda não acabou e há mais 50 minutos de conversa que ficam pendentes para ouvir. Os episódios divididos em partes saem às segundas, quartas, sextas e domingos e, portanto, na próxima quarta-feira há mais uma fantástica parte com o Nuno Matos, onde, entre outras coisas, vão poder ouvir isto. As 2 garrafas de água em cima, uma para mim e outra para ele. Deixa cair um pouco de água que fique em contacto com o material. O material, percebemos que o material começou a deitar fumo. Eu disse, bem, já está, isto já foi ao transformador. Agarrou com as 2 mãos o material, quando estava a limpar, apanhou um tremendo choque. E eu só o vejo disparado e eu vejo o Alexandre a revirar os olhos, a ficar branco. E eu disse, tu queres ver que o Alexandre ainda se fica aqui ao meu lado? Entretanto, se quiserem ouvir tudo, basta apoiar este projeto por apenas $1 por mês e podem ter acesso à conversa completa. Para quem quiser apoiar com um pouco mais, há outras recompensas, mas tudo isso e todas essas informações estão em patreon.com/A Minha Mãe Tem Sempre Razão, tudo sem acentos e tildes, mas isso vocês já sabem de cor e salteado. Vão também à página do Facebook e coloquem o vosso like, partilhem e comentem. Basta procurar por A Minha Mãe Tem Sempre Razão e irão encontrar facilmente esta página. Já no iTunes deem estrelas e críticas para que este podcast possa chegar a mais gente e isto é mesmo muito importante que façam. Acima de tudo, assinem este podcast para poderem ficar a par de todos os novos episódios e para ouvir, claro, em qualquer lado. Beijinhos ou abraços grandes, da forma como preferirem. Já sabem que por aqui espero trazer uma excelente hora ou mais de conversa para que se possam derreter todinhos. Fiquem bem. Fiquem bem.